curso Ectines, o curso medieval de cura pelas cores. O objetivo primordial desse trabalho é levar processos de cura emocional, física, intelectual, mental às pessoas usando as cores. É um processo muito antigo. Já já eu vou entrar em mais detalhes dessa antiguidade. Porém, vai trabalhar basicamente com algumas teorias. A teoria geomântica, que é, em termos de mancia, processos adivinhatórios, de escuta do universo, jogando com as coisas para frente, para o futuro, essa pesquisa de futuro, mais antiga que se tem notícia. Os antigos rabiscavam nas areias e, através desses rabiscos, faziam interpretações sobre o futuro, sobre os seus problemas, sobre respostas que buscavam. Também a utilização das cores, o ciclo da natureza. Antes de eu dar início mesmo nesse curso, eu gostaria só de fazer uma colocação. Logo na década de 70 do século passado, quando descobri as possibilidades infinitas do uso da mente na resolução de problemas, como isso funciona, me deu aquela ansiedade de saber mais. Os porquês. Aquilo que estava escondido por trás das práticas. A prática funcionava, mas de que forma? E nessa busca fui levado para muitos caminhos, conheci muitos mestres. Nessa época eu tinha um amigo, que também era um buscador, que me levou a um círculo de pessoas muito fechado. Chamava-se o Círculo Oculto da Cultura Medieval Invictus. Eles trabalhavam com conhecimento medieval. Era um grupo muito fechado, que se perdeu na história, nunca mais tive contato, não tinha material impresso, e o pouco que anotei se perdeu nesses anos, mas eu lembrei do formato e procurei atualizar com as nossas tecnologias, com as nossas pesquisas, com tudo aquilo que o Instituto tem desenvolvido em matéria de busca, de trabalho, de pesquisa mesmo desses assuntos, e criar uma espécie de uma associação de ideias e de processos. Eles usavam as técnicas medievais, com todo o conhecimento medieval oculto, porque tudo naquele tempo era muito perigoso. Qualquer tipo de pensamento fora daquilo que a igreja permitia, levava a fogueira. Então eram círculos muito fechados. E eles usavam os jogos para poder divulgar e trabalhar com esses processos. E é um jogo parecido com um jogo de xadrez. Eles tinham pecinhas, eles tinham um tabuleiro. Os tabuleiros eram grandes, de madeira. E, inclusive nessa associação, tinha uma sala com isso desenhado no chão. E isso, como o xadrez, exigia a utilização de figuras ligadas ao mundo medieval. Um rei, por exemplo. Então eles tinham uma figurinha esculpida em madeira de um rei, e de um guerreiro, e de um mago. E isso tudo transitava sobre esse tabuleiro, que era a forma de, usando o jogo, trabalhar junto às pessoas sem despertar desconfiança. E é isso que eu estou trazendo para você, uma atualização desses conceitos que estavam esquecidos nos recônditos da minha mente, que eu estou trazendo para você aplicar. É uma técnica muito fácil, muito simples, não exige nenhum tipo de pré-requisito. Eu não sei, não tem importância. Tem importância o conhecimento anterior. E que vai dar uma percepção
muito legal de problemas e como você pode usar o seu inconsciente para resolvê-los. E já que vamos começar, começamos pelo tabuleiro. É um jogo que se desenvolve em cima de um tabuleiro. Um tabuleiro com 8 casas, com suas cores respectivas. Estas cores, nem sempre elas estão diretamente ligadas ao que a gente estuda em cromoterapia. Tem alguma ligação. O verde é saúde, o violeta é espiritualidade. Isso sim. O amarelo é a cor da terra, da matéria. Isso sim. Mas procure ficar mais preso ao conceito do curso. Esqueça tudo aquilo que você sabe. E a aplicação destas cores promove a cura. Vamos usar essa palavra, que é uma palavra dura, né? Cura de um problema. Isso funciona tanto para pessoas, como para coisas, situações. Vou explicar como é que usa daqui a pouquinho. Vamos partir dos personagens, dos elementos que constituem o curso. As peças do xadrez deste jogo Ecce Iris. Começamos pelo primeiro, que ocupa a primeira casa, que é a casa rosa, que é o rei. Que é um rei. Um conceito medieval. O rei é aquele que organiza, que comanda, que controla, que traça os planos, que manda, que impõe e que é respeitado. Ele mora na primeira casa. Esse conceito é importante você saber. Mas existe o contraponto, aquilo que é a oposição ao rei, que seria o que a gente chama de senhor do mal. Este é o senhor do bem, o salvador, aquele que vem trazer as respostas e as soluções. Mas ele tem a contraface, que é o opressor, o déspota, aquele que não, ou o contrário absoluto, o desgoverno total. Mas um déspota, ele promove um desgoverno, porque ele destrói a sociedade. Então tudo aquilo que vem em nível de criar o caos é representado pela contraface do rei. Um seria o cosmo, que seria a ordem, a organização, e o outro, o caos, a contra-ordem. Depois, nós temos a Casa Vermelha, onde habita o guerreiro. O guerreiro é aquele que coloca em prática as determinações do rei. É a ação, o movimento, o ir em frente, a força, a coragem. E a contraface do guerreiro, que é o covarde, aquele que não faz, o preguiçoso, o inepto, aquele que larga. Depois, nós temos o comerciante. Quando as pessoas hoje, com os conceitos atuais de comércio, sempre pensamos em pessoas que querem ter lucro, ganho, fazer um negócio da China. Não é isso, não. Um bom comerciante é aquele que faz negócio que é bom para todas as pessoas. O bom negócio é quando todos levam vantagem. O negociante é aquele que propõe um equilíbrio entre as coisas. É aquele que equilibra. Você poderia até considerar um juiz que considera as causas. O contrário do comerciante é o ladrão, o que rouba na mão grande, o que desequilibra, o que provoca aqueles exageros e até uma certa vampirização, que é puxar a energia do próximo. A casa seguinte, nós temos o pedreiro, essa casa amarela. Pedreiro no sentido de construtor, aquele que constrói, que estabelece as coisas, põe os limites, constrói as paredes.
as fundações. O conceito maçônico está diretamente ligado a isso. A montagem, o processo de trazer à matéria, consolidar e manifestar os propósitos do rei. Então o rei pensou, o guerreiro agiu, o comerciante equilibrou, traçou os projetos, e quem realiza é o pedreiro. Quem é contra o pedreiro? O pedreiro é o que destrói. É aquele que desmancha, quebra, corrompe, solapa, materialmente. Depois, na Casa Verde, nós temos o médico. O médico é aquele que corrige as coisas que se deturparam, que foram corroídas, que oxidaram, ele corrige. A coisa foi construída, veja o processo, a coisa foi construída e vem descendo, o pedreiro constrói, mas existem às vezes disfunções, como uma casa. Você constrói a casa está pronta, mas aí tem uma rachadura, a tinta fica escura, tem uma infiltração de água, e aí entra o médico trazendo a correção. Quem é contrário ao médico? A doença. Todos esses processos que eu falei agora do exemplo da casa. Inclusive, todo o trabalho de destruição que foi provocado pela contraface do pedreiro, é o médico que vai corrigir. E essas disfunções acabam explodindo para o médico resolver. Depois do médico, nós temos a casa azul do mago. E se o médico usa coisas da matéria, o remédio para corrigir, o mago usa energias. Aquilo tudo que está em nível energético é corrigido pelo mago. Quem é a contraface do mago? O mago negro, o bruxo, o feiticeiro, aquele que traz mal-olhado, que faz o voodoo de morte, que cria todos aqueles processos mágicos de derrubar. Mas também você pode considerar pessoas que invalidam o outro oralmente. Eu não preciso ser um mago negro para derrubar uma pessoa, um mau conselho, uma má informação, uma observação perigosa que a pessoa acha que fez o melhor que ele pôde e o cara diz, mas que coisa mais chifrinha, muito ruim. E a pessoa acaba desmoronando internamente. Isso é magia negra, é um magnetismo, uma sedução errada. E por último, nós temos, por último não, a gente ainda tem o sacerdote. O sacerdote na casa violeta, seria a 7ª casa. O sacerdote é aquele que conversa com Deus, teoricamente. Então ele trabalha em todas as coisas que são espirituais. Aquilo que está além do humano. Aquilo que está além da matéria. Porque a energia faz parte da matéria, aquilo que está além. Não coisas mais espirituais. E o contrário seria exatamente aquele sacerdote que leva aquela energia muito nociva. Então seria um sacerdote do mal, diabólico, com forças das trevas. E, finalmente, nós temos o agricultor na casa lilás, que é aquele que trabalha junto à natureza, ele aceita a natureza da forma que ela é. Ele responde aos ciclos da natureza. Enquanto o sacerdote responde aos desígnios mais profundos da grande inteligência cósmica, o agricultor, ele vive aquele dia a dia. Se chove, ele se adapta à chuva. Se faz sol, ele se adapta ao sol. Se é época de plantar uva, ele planta uva. Ele
respeita as leis naturais, não as interpreta, ele respeita. E o contrário é a pessoa que completamente deslocada, que não consegue respeitar nenhum tipo de ciclo, que vai contra os ciclos que nós poderíamos considerar uma pessoa que é um louco, porque ele provoca e contraria com suas atitudes todos os ciclos naturais existentes. Um aspecto que ainda falta ser dito é que também o contrário, a contraface do sacerdote, que ele, como está falando com a divindade, ele fala verdades, a contraface é o mentiroso. Também é um outro aspecto do sacerdote. Um outro aspecto negativo, a palavra negativa não é boa, não é bem colocada. A contraface do agricultor também, ele é aquele que planta, mas é um ceifador, é aquele que mata, aquele que leva a morte às coisas. Essa é outra face do agricultor. Então, em cima destes elementos, nós vamos trabalhar nesse jogo, usando estes elementos. Cada um deles também tem um mantra que é responsável. O mantra é um som vocálico que cria uma determinada vibração que provoca efeitos que nos interessam. Então, você hoje tem os ultrassons, que é uma forma de utilizar o som para obter determinados efeitos. A mesma coisa acontece com os mantras. Eles provocam alterações no ambiente pela sua vibração. Cada um tem seu mantra e a gente vai ver como é que chega no mantra desses elementos. Esse curso também usa um outro conceito medieval, que é o conceito de anéis. Nós, atualmente, aqui no Ocidente, e já no Oriente isso era muito conhecido, que eram centros nervosos de energia, que eram os chakras. Então, existem 7 chakras básicos, aqueles conhecidos, né, que é o básico, o esplênico, o umbilical, você tem o laríngeo, o frontal, o coronário. Eles também usavam centros nervosos, só que eles tinham outro nome. O nome era anéis. Anéis referentes a alianças, que seriam aquilo que interliga a alma ao corpo físico. Então, através destes centros, era onde havia essa interligação entre aquilo que era espiritual e o que é material e manifesto. E eles davam o nome disso de anéis, que eram os anulos. Anulos vitae, que é o nome que eles davam a estas esferas. E eles consideravam 9, cada uma com a sua função. Daí, você pode ver na sua apostila, daí as 9. Começa com a mais baixa, mais baixa porque é mais embaixo do nosso corpo. Mas seria a primeira delas, que é a da sobrevivência. É muito interessante o conceito de sobrevivência. Parece que no princípio dos tempos, quando tudo começou, onde havia uma grande treva, uma grande concentração de energia, matéria, não sei o que era naquele tempo, mas estava tudo concentrado num ponto, de repente houve um Big Bang e alguém gritou, sobreviva! E todas as coisas começam num processo alucinante de sobrevivência. Tudo busca sobrevivência no universo. Tudo. O giz, as folhas, a lousa, as células, os animais, eu, todos nós. E nisso no universo buscamos sobreviver. E buscamos das formas mais variadas. Os homens e os seres inventaram a procriação para buscar a sobrevivência. Viver mais tempo. Manter as coisas, uma forma de apego à vida. Então, o primeiro é o anel da sobrevivência. Tudo ligado à sobrevivência refere-se
ao primeiro, que é esse anel número 1, que fica na região do sexo. O segundo, que é um pouquinho mais em cima, é o da vitalidade. Ele corresponde ao chakra esplênico, só que o chakra esplênico é do lado, esse vem para cá. É tudo aquilo que refere-se à alimentação e vitalização do ser. Então, nós não vivemos apenas de arroz, feijão, ar, água. Não, a gente tem a luz do sol, a energia cósmica e tudo mais que faz a grande sopa com a qual nos alimentamos, produzimos energia vital e continuamos vivos no processo também de sobrevivência. Então, tudo que se refere à vitalidade do ser está ligado a este segundo anel. O terceiro anel é o do instinto. Instintos são aquelas reações que nós trazemos gravadas em nossas mentes mais internas. Você sabe que a mente, o cérebro, foi sendo criado por camadas, na medida em que o ser se desenvolvia. E nós carregamos ainda a mesma estrutura básica cerebral do brontossauro. E o brontossauro, quando tinha os seus territórios invadidos, ele reagia como um brontossauro. Isso ainda está em nós. Nós carregamos esta herança genética milhões de anos. E de adaptação e adaptação, com essas novas camadas, tudo referente a instinto, aquilo que nasce no nosso interior, sem que a gente tenha muito domínio, está aqui. Aqui estão os medos, os temores, o ódio, a raiva. Mais em cima, nós temos aqui, onde na linha de chakras corresponde ao cardíaco, nós temos o da purificação ou da circulação. Evidente, o coração, quando o sangue passa pelo coração, ele dá uma limpada e essa filtragem, purificação, é feita neste anel. Então, ele é o anel da circulação e da purificação. Mais em cima, mais ou menos no meio do peito, é o anel do amor. Nesta região nós temos a glândula timo, responsável pelo autoconhecimento, pelo auto-reconhecimento de si. É aquele lugar que quando você vai falar de si, fala, eu fui eu. Aqui onde a gente aponta é a direção onde está este anel, que o chakra é o tal do Hiradaya, que é muito pouco comentado, mas é onde é o responsável pelo amor. Tudo que se refere a amor está ligado a este chakra. Tanto o amor pessoal, interpessoal, o amor pelas coisas e o grande amor universal está ligado aqui. Evidente que esses amores interpessoais, eles são processos de reconhecimento, janelas para que a gente possa antever o grande amor, o amor maior, o amor universal. Subindo um pouco mais, nós aqui nesta região dos ombros, começo da garganta, onde existe o chakra plasmático, existe o chakra da filtragem, o filtro.